Leitura do dia 1º de outubro. Lucas, capítulo 1, do versículo 50 ao versículo 80. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depois dos tronos os poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava, louvando a Deus. Porque Zacarias tinha ficado mudo quando o anjo deu a ele a notícia que Isabel, sua mulher, teria um filho. E Zacarias, o sacerdote, duvidou. Por isso ele teve esta punição da parte de Deus, ficando mudo até o nascimento de João Batista. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Ele estava profetizando a respeito do seu próprio filho, João Batista, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Quer dizer, ele ia adiante do Senhor Jesus, embora ele só tivesse uma diferença de 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus Cristo, de nascimento na terra, né? Porque o Senhor Jesus existe desde a fundação do mundo, ele já existia com Deus, então estamos referindo, claro, ao nascimento dele através de Maria, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Se você se recorda, Maria, quando foi visitar Isabel, a mãe de João, Isabel já estava grávida de 6 meses. Continuando.
pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele havia profetizado que Jesus iria nascer de uma virgem. Nós sabemos que depois Maria teve outros filhos, porque Jesus teve outros irmãos. Então, ela foi virgem até o nascimento do Senhor Jesus. Continuando. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja bem que no versículo 7 diz: e deu à luz o seu filho primogênito, quer dizer, foi o primeiro de outros, não diz o seu filho unigênito. Mateus capítulo 1, versículo 25. Às vezes eu tenho vontade de explicar alguns versículos, mas eu não posso, porque eu tenho dito também que a gravação fica muito longa. Mas tem alguns versículos que é difícil a gente somente ler, mas eu tenho que me esforçar para fazer isso. Mateus capítulo 1, versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, novamente, Mateus capítulo 1, versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz. Com certeza, depois, José e Maria tiveram um relacionamento normal de marido e mulher. E repete, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 38. Ora,
Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então Jesus foi o primogênito de Maria e José. Isso é comentário meu, mas está escrito, o versículo está escrito, que eu li, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade,
e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia. Esse guia está com G maiúsculo. O guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Você ouviu a leitura do dia 1º de outubro. Eu quero deixar no final desta gravação, que não faz parte da leitura, apenas como meditação, o Salmo 62 e os versículos 1, 2, 5 e 6. Então, ouça e guarde em seu coração essa palavra maravilhosa, Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Então, fique com estes versículos para a sua meditação. Eu espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 2 de outubro, a continuação do Evangelho de Mateus, capítulo 2, e alguns outros textos bíblicos, em Lucas, Mateus novamente, Marcos, mas você vai ouvir na próxima gravação. Deus te abençoe.